Uma mulher que trabalhava fora, eu empreendia, e aí, nossa, foi tudo assim mudando, Deus mudou mesmo todo o cenário, porque na minha cabeça era, eu tô grávida? Não, eu vou vir fazer doces aqui, o Pedro vai estar aqui comigo no carrinho, eu vou continuar empreendendo com ele aqui. Seria possível isso? Lógico que seria, né? Nós mulheres, meu Deus, Deus dá uma força que não se explica. É óbvio que é possível, né? A mulher ser dona de casa, ela trabalhar fora, ela empreender, só que a gente precisa entender as nossas fases e os nossos momentos. Ei, seja bem-vindo ao MEI Podcast, Mãe Empreendedora e Imparável. Esse é mais um episódio dessa saga nova, desse momento novo que está acontecendo por aqui. E hoje estou com uma convidada super, hiper, mega especial. A gente já troca podcast, gente. A gente troca podcast pelo WhatsApp. É isso mesmo. A gente não é do time que manda textão, a gente é do time que manda áudio. Áudio de 1 minuto pra gente é fichinha. A gente gosta de áudio pra cima de 4. Passou de 4 é com a gente. Chama a gente vai poder estar te ajudando. Essa é a Cláudia Teles. Mãe do Pedro, mãe do Benício, gostosura, esposa do Carlos. Cara, eles são incríveis. Em algum outro momento ele vem gravar aqui com vocês, porque eu acho que ele também é uma pessoa imparável. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o empreendimento mais valioso que existe. E daí cabe a você entender isso e interpretar, tá? Porque eu trouxe a Claudinha aqui porque eu entendo que ela é pra mim uma das referências nisso, porque ela trata desse empreendimento, cara, de uma forma que eu entendo como absurdo. E se ela não sabia até hoje, agora ela vai ficar sabendo que pra mim ela é referência nisso. Ela é uma pessoa a ser modelada. Eu considero ela e uma outra mulher, que eu almejo essa mulher para vir aqui. Eu sei que ainda tá um pouco distante, mas ela tá no meu caderninho dos sonhos para vir aqui para falar sobre isso. Mas Claudinha, eu queria que você, antes disso tudo, eu queria que você se apresentasse, né? Eu apresentei você de forma bem genérica, mas eu queria que você se apresentasse. Então, vamos lá. Eu sou a Cláudia Teles, a Claudinha, né? A mãe, mas atualmente a mãe. Primeiro, muito obrigada, né, pelo convite. Acho que a nossa amizade aí que, meu Deus, foi improvável, né? Começamos uma amizade realmente no virtual. Nos encontramos poucas vezes, né, Jaque? Acho que com esse encontro de hoje da gravação, acho que é a terceira ou a quarta vez. E... Você botou pra gravar no celular, não? Não. Mentira. Só dá um rec aí, só dá um rec. Ah, no celular aqui? Sim. Tá. Atrapalhei vocês aí. Não, é normal. Tá, depois você edita. Claro que não. Tá. Não, pelo amor de Deus. Claro que não, gente. A parte legal é exatamente isso. Tudo bem. Eu só não faço ao vivo. vivo. Mas a Pamela, que foi uma das empreendedoras, uma das convidadas do podcast, ela veio falar sobre maternidade atípica. E daí depois ela falou, amiga, depois você corta essa parte. Eu falei, não vou cortar. A parte legal do negócio é essa coisa assim do espontâneo. Logo eu que sou o espontâneo em vida. Sim, então... tem que combinar quem você é, né? Tá certo. Então, eu acho que é o terceiro encontro, então, pessoalmente. Terceiro ou quarto. Né? Terceiro ou quarto. Enfim, mas teve conexão, né? Tem conexão, né? Aí tem os momentos que a gente fica sem se falar, por isso do podcast de mais de 4 minutos. O último foi quanto? Sei lá, 15, acho que mesmo chegou a bater. A gente falasse sei lá, já deu quase uma palestra, hein, querida? Virtual. Enfim, eu sou a Cláudia Teles, eu tenho 2 filhos,
tenho uma família linda, que é, acho que o tema principal de hoje, né, é sobre isso. Hoje eu empreendo na minha família, né, já trabalhei fora, já tive outros negócios, já fui empreendedora, né, mas hoje eu empreendo específico na minha família. Até te perguntei isso, né, até falei, já que eu caibo aí nesse seu projeto mesmo, né, porque eu sou só uma dona de casa, ainda falei isso pra você, né, você falou... Só dona de casa, só apenas uma Hellis dona de casa. Ih, dá trabalho, viu? E não é fácil, a gente é bem moldado, né, por ser dona de casa. Enfim, o que mais que eu posso falar sobre mim? Amiga, eu poderia falar muitas coisas, mas... Eu acho que... eu sou uma filha amada, né, de Deus, sou cristã mesmo, sou a imagem e semelhança dele. É que aqui nesse podcast não tem todos. Todos. Não tem, a gente não tem todos, é todos ou todas. Tá. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos aqui não tem, porque, né, não cabe. Não cabe. Não cabe. Enfim, é isso, né, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Pelo menos de início, eu sou tímida também. Olha, é o seguinte, quando eu falei que a gente vai falar sobre o maior empreendimento de todos, é porque a gente vai falar sobre a base de qualquer bom negócio, que é a família. Porque eu entendo, e daí pode ser que hajam discordâncias acerca disso, que é, o meu negócio vem primeiro, né? E daí talvez, eu sou do time do Joel J, né? Saúde, família e trabalho em primeiro lugar. Não inverte a ordem. E por muito tempo eu inverti essa ordem. Hoje eu pago o preço de algumas dessas inversões e por isso que eu trouxe você para falar sobre isso, né? A gente já falou várias vezes, né? Já rolaram muitas partilhas a respeito disso, mas eu acho que quando eu falo sobre esse maior empreendimento de todos e para mim trazer você para falar sobre isso é porque de fato eu trato a sua família, o seu casamento como algo a ser modelado de fato, a forma com que você cuida das crianças, com que você cuida da sua casa, esse amor, esse carinho, esse zelo. Muito eu olho e falo, cara, precisa ser modelado. É óbvio que existem outras pessoas, mas assim, eu gosto de ter pessoas perto de mim que eu falo assim, tá aqui, é alcançável. E daí eu queria abrir o podcast perguntando pra você. Você já empreendia antes? Quando foi que você começou a empreender e o que você fazia? Só para as pessoas balizarem. Tá. Então, primeiro de tudo, é muito legal isso que você fala, né, de modelar as pessoas, né? Porque realmente só quem é acomodado, essa é a verdade, que não olha para as pessoas com um olhar de admiração, porque todos temos para aprender, né? Assim como de repente você aprende comigo, eu aprendo com você e com outras mães, enfim, estamos nessa jornada para aprender umas com as outras, né? E eu, particularmente, quando eu tomei a decisão de ser dona de casa, hoje eu modelo outras mulheres que são dona de casa, porque é muito importante a gente entender a nossa realidade, porque hoje em dia as pessoas sofrem por isso, né? Às vezes as pessoas escolhem ser dona de casa, né? Empreender na família e, nossa, vira um peso, e não precisa ser um peso, né? Você precisa olhar para a sua escolha, para a sua realidade e realmente fazer o teu melhor ali, né? Empreender ali com paixão, né? Igual eu falo, puxa, pra mim, igual eu voltei pra minha essência, né? Eu já trabalhei CLT por muitos anos, no início do meu casamento, já empreendi e o meu plano era o seguinte, antes de ter filho. Eu tinha uma empresa de doces, a Love Comidinhas, que o pessoal fica me cobrando até hoje os doces, só que não dá, gente, tô fazendo outras coisas da vida, importantíssimas. E aí, o meu objetivo, por mais que eu e o meu esposo, a gente tinha alinhado, porque pra gente a família, ela é em primeiro lugar, isso é inegociável, é um valor inegociável nosso. E a gente tinha conversado pra gente, pra nossa realidade, seria interessante eu estar à frente nesse início da educação dos filhos. Só que não foi fácil, porque assim, eu era uma mulher que trabalhava fora, eu empreendia, e aí... Nossa, foi tudo assim, mudando, Deus mudou mesmo todo o cenário, porque na minha cabeça era, eu tô grávida? Não, eu vou vir fazer doces aqui, o Pedro vai estar aqui comigo no carrinho, eu vou continuar empreendendo com ele aqui. Seria possível isso? Lógico que seria,
né? Nós mulheres, meu Deus, eu dou uma força que não se explica. É óbvio que é possível, né? A mulher ser dona de casa, ela trabalhar fora, ela empreender, só que a gente precisa entender as nossas fases e os nossos momentos. Pra mim, pra minha realidade, não era o momento de eu fazer isso. Tanto que Deus fechou todas as portas e eu encerrei a empresa. E aí eu passei por um processo interno da Claudinha, porque eu precisei realmente voltar pra minha essência. Por mais que eu queria muito isso, que o meu desejo é esse, é da minha família, é zelar pela minha família, educar os meus filhos com o que eu acredito, né, com os valores que eu quero passar pra eles, com os princípios que eu quero passar, mas ao mesmo tempo muitas outras coisas gritavam contra isso, contra a minha essência, que era o quê? Eu querer estar fora, né, querer empreender, nossa, mas eu tenho que fazer tudo. Não, calma, às vezes Deus precisa puxar um pouquinho ali pra depois você ir, que até foi o que a gente falou, mais pra frente, e com certeza se um dia eu for empreender, será assim, porque eu não me vejo hoje fora da minha casa, né? Pra mim é muito importante essa presença, né? Esse cuidado com a minha família, mas eu vou estar preparada, eu vou ter passado pelo que eu precisava passar, eu não vou ter atropelado as coisas por achismos meus, né? Por querer ter que estar num lugar, mas ficar com a cabeça em outro lugar. Não, o meu momento era estar ali na maternidade, era estar cuidando da minha família. Deus precisava me moldar ali, me tratar ali. E foi o que ele fez, até o primeiro e segundo ano do Pedro, né? Que é o meu filho mais velho, que tem 6 anos. E hoje eu posso te falar disso aberto, mas se você me chamasse pra esse podcast, quando eu tomei essa decisão, eu ia chorar, porque eu ia falar, o que eu fiz na minha vida? Cheguei a falar isso, eu sou só uma dona de casa e uma mãe. Só que Deus tinha uma missão ali, né? E Ele tem uma missão, né, na verdade, pra minha família nisso. Esse é muito importante. E hoje eu tenho até amigas, mães, que tomaram essa decisão e elas se sentem assim. E elas ficam, nossa, eu me sinto um nada, eu me sinto um inútil. Gente, como que você é inútil na sua casa, que é um lugar que você tem tanto pra fazer e que é um lugar que você de fato é insubstituível. Ninguém te substitui ali, né? Nossa, eu falo, né? Ai, gente, e eu fico aqui tipo, ai, que delícia. Falo bastante, mas posso até atropelar e posso até ir lá na frente não, já. É claro que não, mas hoje, se você tivesse que falar algo pra Claudinha surtada, porque pode ser que tem alguma mãe que esteja assistindo e ela tá se sentindo isso. E por diversas vezes eu olho pra mim e eu falo, eu me sinto assim. E olha o tanto de coisa que eu faço. Eu sou de fato imparável, né? Mas olha o tanto de coisa que eu faço e às vezes eu fico... Às vezes quando eu preciso escolher, olhar com exclusividade pra minha casa... E eu até fiz uma sequência de stories tem alguns dias falando sobre isso. Que quando eu me dedico ao servir a minha casa, o quanto Deus fala comigo. Porque eu entendo que é uma forma de Deus falar comigo. Porque é quando eu me quebro que eu tenho que sair do meu eu para servir o outro. Sim. E daí vai muito da gente sair do nosso eu para servir o outro, né? E daí eu entendo que quando eu saio das coisas que eu gosto de fazer, que é gravar, palestrar, dar aula, todas essas coisas que são do meu eu, quando eu saio da Jaque empreendedora, que vai, que ajuda, quando eu saio dela e eu venho ativo meu CNPJ de dona de casa, eu vejo o quanto Deus fala comigo. Cara, é absurdo. Assim, eu não sei... E talvez seja o seu caso que está assistindo a gente. Porque às vezes é você renunciar a você para servir o outro. Sim. O que você diria para essa Claudinha, para essas Claudinhas, para essas Jaques que estão assistindo, que estão ouvindo no YouTube, no Spotify, enfim, onde ela quiser ouvir, o que você tem para dizer para essa mulher em especial? Olha, primeiro de tudo, colocar muito certo assim que você escolheu a melhor parte.
Isso que você falou, Jaque, é muito importante, porque assim, nós viemos para essa terra cristão, se você é cristão, você é cristã, o nosso maior objetivo aqui, a gente veio para servir. E o porquê que dói? Igual você falou, nossa, eu amo que você é muito verdadeira, você é muito autêntica, né? Você coloca realmente o que te dói, porque dói, a gente precisa falar, né? Porque é uma dor hoje das mulheres. E as mulheres hoje estão voltando para as casas algumas e muitas ainda estão precisando dessas referências, dessas mulheres que têm um outro olhar, porque antigamente o que era um peso ser dona de casa. E hoje, se a gente não tomar cuidado, ainda é, porque tudo começa na nossa mentalidade. E aí, o que Deus vai fazer com a gente? Deus realmente vai repreender. Por quê? Porque o servir, ele é genuíno, ele é sem querer nada em troca. Então, a Jaque, quando ela sai do palco, quando ela não empreende, quando ela está aqui no lar dela, ela está realmente, verdadeiramente servindo onde ninguém vê. Aqui o seu bastidor ninguém vê. E você tá amando verdadeiramente. Eu já fui repreendida, Jaque. Nossa, Ó, eu até tô arrepiada. Tô arrepiada porque realmente é forte isso. E eu até compartilhei com meu esposo. Porque foi um dia que eu estava reclamona, murmurando. Ó, eu tô arrepiada mesmo, porque a gente sabe que tem a presença. E eu tava reclamando, murmurando mesmo. De pensar assim, nossa, eu faço. E não tem valor. Tipo, de repente, o meu esposo nem tá vendo. Sabe, mas assim, a partir do momento que eu quero que o outro veja, que eu quero que o outro enxergue, que eu quero aplausos, que eu quero reconhecimento, eu não tô servindo verdadeiramente. E Deus repreendeu isso pra mim, lavando louça. Falou, filha, você tem que amar verdadeiramente. E o amar verdadeiramente, ninguém vai ver, vai doer. Porque assim, hoje em dia, todo mundo ama, né? Mas o amor dói. O amor dói porque o amor é você renuncia a você, às suas vontades, como eu já renunciei. Né, igual eu falo, é fácil o tempo todo? Tem momentos que eu brigo com a minha mente, mas aí eu volto e penso, Claudinha, você escolheu a melhor parte. Claudinha, você escolheu a melhor parte. Você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Entendeu? Então, assim, foi muito... Eu não tenho dúvidas que eu precisava trilhar esse caminho, né? Como eu ainda preciso, né? Hoje eu vejo frutos com o Pedro, até estava falando com você no início, né? Ele tem 6 anos. E eu falo, Deus... Como seria isso? Como seria esses valores no meu filho, esses princípios, se eu não tivesse com esse olhar atento? Tanto que até minha mãe fala pra mim, né, que a gente tem uma amiga em comum, que ela falava assim que eu sempre, que ela falou que admirava, que eu sempre falei que eu trabalhei fora e eu trabalhava assim. Eu saía às 5 da manhã e eu chegava meia-noite em casa, porque eu saía direto pra faculdade. Era uma coisa doida. Quando empreendi ainda da Love, meu Deus do céu, era mais louco ainda. Porque eu fazia tudo. Eu desde confeccionava os doces, tinha um olhar atento para entrega, quanto fazia as compras, quanto falava com as pessoas no WhatsApp. Então assim, eu acho que Deus olha lá de cima, Deus fala, filha, como que você ia fazer o que eu precisava principal que você fizesse? Que é cuidar da tua família. O que adiantaria você estar bem sucedida hoje com a tua empresa, mas a tua família tivesse fracassado? Cara, você falou uma coisa agora que tem ruído muitos lares. Eu tenho acompanhado isso e agora, hoje, quando a gente está gravando, eu posso falar isso de forma que não vai pesar, mas a gente chegou a partilhar sobre isso. Eu estava indo por um caminho no meu empreender e eu estava organizando a casa para receber vocês hoje para gravar e eu estava caminhando para algo no meu empreender que eu ia acabar com o meu casamento. A forma com que eu estava empreendendo ia acabar com o meu casamento se eu continuasse. E quantas mulheres, e daí tem a, né, enfim, não vamos entrar nessa seara aqui, mas é algo de repente para um outro momento. Quantas mulheres não estão tomando os lugares dos seus maridos? No eu vou prover a casa, eu faço, eu aconteço. Porque vamos combinar. Mulher, gente, se você falar pra gente carregar pedra, a gente vai carregar. Sim. Se precisa fazer, a gente vai dar um jeito e a gente vai fazer. Não é porque a gente é melhor. É porque é próprio da mulher esse fazer. Somos inquietas, né? Por fazer, né? Então,
se a mulher pega um cara e daí aí entra outros assuntos, né? Entra criação, entra em um mundo de coisas. Mas se a mulher ela vai roubando o lugar do marido, vai roubando, ao ponto de que ela olha e ela fala assim, cara, pra que eu preciso desse cara do meu lado? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Jaque? Eu já fui essa mulher viril, muito masculina também, né, querendo tomar as rédeas quando eu trabalhava fora. Nossa, que é muito interessante você falar nisso, porque hoje eu começo a colher frutos da minha escolha de dona de casa, mas no início eu fui criticada também. Diretamente, indiretamente, porque tem gente que não tem coragem de falar, né? Só que realmente o resultado cala. E as pessoas podem falar, pra você é muito fácil, porque de repente a sua condição, a sua qualidade de vida hoje... Mas assim, eu tive que renunciar a muita coisa. Eu tive, quando a gente sentou pra conversar, eu tive que abrir mão de vaidades, que eu não podia fazer. Eu tive que abrir mão momentâneo de sonhos. Por quê? Porque eu sabia onde realmente estava o meu coração naquele momento. E eu precisava mesmo me limpar, me esvaziar, sabe? Tirar as minhas vaidades, o meu orgulho, né? De falar assim, opa, peraí, você não vai ter tudo agora. Mas calma, é como se Deus... É como se Deus não, ele falou assim, filha, vem, só vem comigo. Confia em mim. Né? E eu fui num caminho escuro, assim, sem ver. E muitas vezes reclamando. Ao estilo Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Que terra? Só vai. Só vai, exatamente. E assim, não foi fácil pra mim e pro meu esposo. Porque assim, tem batalhas de dentro de uma casa que ninguém sabe. E assim, eu procuro muito isso. Nem minha mãe, nem minha sogra, muitas coisas elas nem imaginam que a gente passa, porque de fato a gente tem que ser adulto e tem que ter uma postura que é a nossa família agora. Então a gente precisa encarar de frente os problemas. Então a gente teve os nossos problemas com essa decisão. Toda decisão tem os seus prós e contras, né? Não é só flores, né? Então nesse início foi muito difícil pra mim, foi muito difícil também pro meu esposo, porque foi quando eu fui dar espaço pra ele ser o homem da casa. Então eu tava aprendendo a ser uma mulher mais feminina, que hoje que vejo que Deus tem incomodado muito para as mulheres se voltarem pra essa essência dela. E não gosto da palavra empoderada, porque eu não acho que seria essa palavra. Sabe, eu acho que nós já somos maravilhosas, como os homens também são maravilhosos. Deus já nos fez com essa essência, né, de homem e de mulher, cada um com as suas diferenças. E a gente precisa entender que somos realmente diferentes, né? Eu não tenho como pegar o espaço dele e nem ele querer pegar o meu, né? Porque se automaticamente eu não tomar as rédeas da minha feminilidade na minha casa e tomar as rédeas do que me compete como mãe e como esposa, ele vai acabar se tornando feminino. Vou só abrir um parênteses aqui, que esse feminino, esse viril que a gente tá falando não tem a ver com sexualidade, com opção sexual. Pelo amor de tem Deus. A ver com postura, com posicionamento. E daí eu vou abrir aqui um parênteses bem rápido. Uma mulher viril hoje, só pra a gente deixar claro, o que você entende como características de uma mulher viril? Olha, já que aquela mulher que ela é clichê, né, já a frase, né, que ela fala assim, eu não dependo de homem pra nada, né, eu me basto, né, eu consigo sem ele. Ou tipo a mulher que muitas vezes ela não quer o cuidado, ela não quer se sentir cuidada, porque no inconsciente dela, exatamente, no inconsciente dela, tipo, eu não dependo de homem, né, eu consigo sozinha. E de fato, se você for tentar, você consegue. Só que você vai cair, a sua dependência, a sua essência de mulher, a sua natureza de mulher, vai cair no querer ser cuidada. Né? Porque a gente precisa. Igual eu falo, hoje eu me considero, até você conhece ela e temos em comum, né? Aprendo muito com ela, que é a Keila Neves. E um dia ela falou pra mim, nossa, Claudinha, você é uma mulher doce e forte. E isso me marcou, porque assim, eu sempre pensei que talvez a minha doçura e a minha sensibilidade eu fosse fraca. Porque eu tive uma criação e veio de pessoas antepassadas que colocam na nossa mente que a mulher, ela consegue sozinha.
né? Eu consegui sozinha. A minha história de vida... É isso que eu ia falar, tem a ver com... Eu falo isso porque a gente tem similaridades, né? Sim. Nesse ponto. O fato da gente vir de gerações onde houveram muitas separações, mães solos, e todo esse cenário de criar os filhos sozinhos, as mães criaram as filhas mulheres para serem independentes. Você não depende de homem. Você vai lá e faz. Daí você vira o quê? Você vira o pereirão. E aí você vira isso, você acha que a rédea da tua casa tudo é teu controle, né? Você que tem que prover, você que tem que ter dinheiro, porque o dinheiro é meu, eu tenho que ter o meu dinheiro, né? Porque eu vou depender de marido me dar dinheiro, né? Só que assim, não orna, pra mim não entra na minha cabeça, porque principalmente quando você é um autêntico cristão, você casa, não tem mais meu e seu, você é uma só carne. Então assim, não tem, vou pedir dinheiro pro meu marido, sabe? É nosso, é dinheiro da minha casa. E você, às vezes, que escolhe ser dona de casa, você pensa, nossa, eu não tô fazendo nada. Gente, você tá economizando muita coisa, porque você tá gerenciando as finanças do teu lar, porque a tua presença na tua casa gera economia sim pra tua família, né? Você tem um olhar mais atento ali pra alimentação, pra saúde da tua casa, né? Pra economia, de repente, com pessoas que você ia ter que contratar de fora pra fazer, porque a gente precisa de ajuda, né? Ninguém é uma máquina, não dá pra ser. Né? E até querer ser essa máquina é coisa que é colocado na gente, né? Igual eu falo, minha mãe mesmo, nossa, muito orgulho dela, ela criou a gente, ela teve uma história muito difícil, ela teve que criar na raça 3 filhos sozinha, né? Principalmente o meu caso, que meu pai na época nem me registrou, enfim. Ela é uma mulher forte demais, eu admiro muito ela, mas ela tem as dores dela, ela sofreu pra caramba pra fazer isso. E não adianta ela falar que não sofreu, até porque hoje ela reconhece isso, que não foi fácil. E ela tem as dores dela. E eu vejo que ela colocou muita capa, sabe? De que, não, eu consegui, eu sou forte. Realmente, de fato, ela conseguiu e ela é forte. Mas isso não isenta que ela não precisava e teria sido muito mais leve com um homem ao lado. Né? E não é mais fácil, porque, gente, vai falar, ai, ter um marido é fácil. Gente, ter um marido é desafiador. É bem como ser esposa é desafiador, né? Porque pra eles engolirem a gente também não é fácil. É porque a gente tem a tendência de pensar só, falar dos homens, né? Igual muitas mulheres falam, nossa, ai, mas de repente eu tô em casa e, tipo, lidar com o marido, né? E como que vai ser lidar com as finanças, e como que vai ser, tipo, lidar com a educação dos filhos. Mas a gente esquece que a gente também é difícil, né? Não é só ele. Né? A gente também tem as nossas diferenças, as nossas particularidades, as nossas chatices, os nossos defeitos. Eu lembro até hoje um podcast que a gente estava trocando, um dos milhares, que a gente estava trocando, e daí você me repreendeu assim de forma muito doce. Você falou, eu não lembro exatamente, mas você falou assim, Jaque, mas você já parou pra olhar pra você? Talvez o erro não esteja nele, talvez você já parou pra olhar você, se você não tá atropelando, se você não tá naquele momento, e daí você falou assim, olha, não sei nem se eu podia falar, mas eu tô falando, porque eu senti que eu tenho que falar. Mas, e daí, na hora, foi aquele... E daí eu falei, tá, eu tô atropelando. Sim. E assim, e isso já que é muito sério, porque eu já fui essa mulher. Por isso que hoje eu falo, porque eu já fui, né, eu não deixava, igual muitas vezes eu queria um homem verdadeiramente assumindo tudo, precisando ser cuidada, mas eu não deixava, não dava espaço pra isso. E nas minhas orações, as minhas queixas era, Deus, muda ele! Até que o dia que Deus falou assim, filha, vamos começar pelo que importa, que é você, né? Porque precisa ser você. E assim, e dói, igual hoje, não dói mais, né? Eu lembro, dou risada, mas doeu. Porque pra você reconhecer que o problema é teu, pra você começar você mudar, pra você ter sabedoria, de mudar a tua postura, de você esperar o homem. Porque assim, ó, eu vim de uma criação
que a tendência era ser uma mulher viril, e ele pode ter vindo de uma criação super protetora, que é difícil pra ele tomar as rédeas da casa e ser de fato um homem como ele tem que ser, completo, pleno, né? Todos nós temos que ter ajustes, né? Como mulher, como homem, como pessoa. Então imagina se eu não esperar o tempo dele, né? Porque ele vai ter um processo, né? Ele vai ter um processo para ele poder, entender, não, agora, pra gente mudou muito a dinâmica da nossa casa, agora ela está aqui, né? Ela tá dentro de casa, a renda é só minha, né? Eu tenho que prover a casa, enfim, eu tenho que tomar postura de homem. Mas eu tive que fazer minha parte, tive que deixar ele ser o homem, tive que me permitir ser cuidada, tive que deixar de lado as minhas vaidades, o meu ego, o meu querer fazer, né? Quero falar sobre isso com mais detalhes. Ai, pai. Quero falar sobre isso. Porque o que eu vejo, hoje eu tô inserida em vários grupos, acho que cada vez mais a tendência é eu estar inserida nisso. Vários grupos de mulheres, vários grupos de empreendedoras, vários grupos de movimentos. E daí o que eu vejo? Eu vejo muita mulher reclamando que provê a casa e ao mesmo tempo, cara, não consegue se cuidar e daí quer tirar o pé, mas poxa, como que eu tiro o pé sendo que o que eu tô trazendo de grana pra dentro de casa ajuda? Como que eu faço isso? Porque, inclusive no episódio que eu gravei com a minha mãe falou assim, não dá pra mulher não trabalhar. Já foi a época em que a mulher ficava em casa, que a mulher era dona de casa. E daí eu falei, opa, peraí, eu não concordo, eu concordo em discordar. Eu conheço muitas pessoas, e a gente já tinha falado sobre gravar, e eu falei assim, eu conheço algumas pessoas, várias no caso, que, cara, fazem isso e dá muito certo. Então, assim, não é da época de lá de trás. Não é lá atrás porque agora a mulher tem que trabalhar, porque se a mulher não trabalhar, se a mulher não ajudar, a casa vai falir. A gente veio dessa época onde a mulher tinha, porque agora, e daí as queimadoras de sutiã que morra do coração agora, que não tem nada a ver com a sua escolha, com a sua vida. Exatamente. Vá queimar sutiã pra lá. Eu sou a mulher que, cara, eu vou deixar meu marido prover. Eu vejo várias vezes ele se descabelando, meu Deus do céu, e agora eu encosto nele e falo assim, calma, vai dar certo, a gente vai passar por isso. Essa semana a gente passou por uma semana super desafiadora, da gente sentar e ele, calma, vai passar, a gente vai passar por isso junto. Mas eu preciso deixar ele ir atrás. Como foi pra vocês passar por esse processo? Porque a gente, e daí eu falo a gente, porque a gente teve essa criação pra ser viril, e daí a gente começa a pular na cadeira. Eu falo por mim, que tem horas que eu dá um... E assim, só pra deixar claro, né, pra não, né, porque outro dia saiu um comentário de que o que eu faço não gera receita, porque o que eu falo na internet, que eu faço dinheiro com internet é mentira, que é tudo um engodo. Fique em paz. Quem sabe das nossas contas somos nós. O que eu gero de receita com o meu empreender na internet não é o foco da nossa casa, nunca foi. Quem sabe um dia será, mas não é. Não é o cerne da nossa casa. Eu faço sempre questão de deixar muito claro. A gente tem uma outra fonte de renda, a gente tem um comércio que hoje é a renda principal da nossa casa. O que eu gero de receita com a internet... Cara, volta tudo praticamente pra internet, porque eu invisto em curso, em especialização, em evento, em treinamento, em equipamento, em um tanto de coisa. Então assim, já faturei lá uns 60, 70 mil reais com a internet, voltou tudo pra internet. E eu não tenho problema nenhum em falar isso hoje, porque dentro de casa a gente alinhou isso. Sim. Mas lá atrás, o que eu ganhava com a internet, e foi uma das coisas que quase ruiu o nosso casamento, foi como eu não falava quanto eu ganhava com a internet, eu tava trabalhando a troco de sol.
E não é. Eu ganhava tipo 2, 3, 4, 10 mil reais na internet e eu investia tudo em curso de novo. Sim. Porque eu não falava pra ele quanto eu ganhava. Eu tava casada e a minha casa continuava dividida. Sim. Porque era o meu dinheiro. O dinheiro dele era nosso. O meu dinheiro era meu. Era seu dinheiro. E daí isso quase acabou com o nosso casamento. E daí eu falei, não, peraí, então agora tá aqui, ó. Eu estou fazendo um contrato, é assim, funciona assim, o que você acha? De vez em quando ele dá uns surtos que ele fala assim, tá de graça, tem horas que ele fala que tá muito caro, e tá tudo bem. Mas como foi isso pra vocês? Porque você também estava empreendendo, não era algo, é algo que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer. Como foi pra você, primeiro, abrir mão do seu empreender, olhar e sentar comigo e falar assim, olha, vamos abrir mão dessa receita e vamos apenas depender da sua receita. Como foi pra vocês essa administração? Ó, Jaque, primeiro de tudo, volta lá no início que eu falei, né? A gente precisa escolher o que a gente vai viver e encarar e não olhar para as realidades de fora e nem para a opinião dos outros. Porque as pessoas, elas vão querer opinar na tua vida e a maioria que vai querer opinar na tua vida são pessoas que não têm o resultado que você quer chegar. Então, assim, e aí você tem que ter sabedoria para que você se posicione e as pessoas automaticamente elas não vão se envolver na sua vida, né? Porque até então não cabe a elas. Realmente cada um precisa cuidar da sua vida, né? Porque não faz sentido nenhum. Só que assim, primeiro de tudo, a gente acredita muito, uma família não é só o dinheiro que precisa, né? Ela não é só o dinheiro. Então assim, doeu lá no começo dessa decisão, porque a gente estava recalculando a rota da vida, porque era uma coisa que eu empreendia, que eu gostava de fato muito. E foi muito sucesso a Love, a gente chegou até a dar entrevista na Globo, foi muito especial. Um pratinho de coração em sua homenagem. Ai, gente, eu amo coração. Casa de amor. E aí foi muito especial a Love, foi muito importante, foi de muito aprendizado. Nós empreendíamos juntos, porque até então a gente nunca fez nada separado, só que ele trabalhava paralelo, né, CLT. E aí, a Love foi um sucesso até onde ela tinha que ser. Porque nós de fato precisávamos aprender mais, a gente precisava ir para águas mais profundas. Só que chegou uma hora que não ia fazer sentido porque a gente acreditava que seria importante para nossa família. E se ia ferir a nossa família, não importa, a gente abrir mão. E assim, nossa, é um desprendimento. Deus fez conosco, acho que isso, um desprendimento de falar, filho, você não tem o controle. Porque hoje em dia as pessoas, a gente fica tão doido às vezes, igual você fala, tem tantas mulheres que reclamam, que a gente fica tão doido, são tantas informações que você tem que tomar muito cuidado, né, que são pouquíssimas pessoas que são autênticas mesmo na internet, e as pessoas querem te dar tudo, você tem que fazer tudo. Você tem que ser mulher, você tem que empreender, você tem que trabalhar fora, porque você tem que trabalhar fora, porque a mulher não pode ficar em casa. Quem disse que eu tenho que ir? Quem disse que é o plano que Deus tem pra minha vida? Então assim, quando você não pratica esse desprendimento e essa confiança de entender que às vezes você vai ter momentos passageiros, como a gente teve, né? Puxa, vai ter que apertar o cinto, vai ter que ajustar, vai ter que diminuir o padrão de vida, porque muitas pessoas têm medo disso, né? Porque calha o quê? Se eu diminuir o padrão, o que os outros vão pensar? Não é o que a sua família vai passar, é o que os outros vão pensar. Se eu andar com um carro mais inferiorzinho, se eu não puder comprar roupa em X loja, se eu não puder ir a tal evento, em tal restaurante, nossa. O que vão pensar? E já que eu passei por tudo isso, né, eu tive que abrir mão do meu orgulho, do meu ego e falar assim, opa, peraí, dane-se o que os outros vão pensar. O que importa é o que a minha família vai pensar, o que a minha família onde a minha família vai chegar, porque eles pra mim são mais importantes. Porque no final, Jaque, todo mundo, sabe, é muito importante as pessoas da nossa jornada, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos, mas quando todo mundo se reúne e você volta pra casa, é você, o Reinaldo e o João. Não mora aqui papai, mamãe, irmão, primo, tia, nada disso, é você, o Reinaldo e o João. Então aqui precisa de fato estar muito findado o que é importante para vocês e o que é inegociável para vocês.
E pra gente, de fato, o dinheiro não era o mais importante. Ele não é importante, lógico que é, mas pra aquele momento a gente tinha escolhas. Não dava pra ter uma família super estruturada e muito dinheiro, porque a gente ainda tava no processo de caminhar para as conquistas, né? E aí foi quando realmente a gente entendeu que pra gente seria a melhor escolha, né? Encerrar a empresa, por mais que tivesse chegado a um ponto dela ainda, nossa, tinha muito pela frente, mas a gente precisava voltar a olhar pra nossa casa. E foi quando realmente eu comecei a ser uma mulher mais feminina, deixei ele tomar as rédeas como homem da casa e Deus prosperou a nossa casa assim de forma sobrenatural. Porque ele começou de fato, a gente começou a investir na prosperidade da nossa família. Que prosperidade, de repente, do que as pessoas pensam que é só dinheiro, não. A gente queria ser prósperos, que é o quê? Ter um pouquinho de tudo, né? Porque a gente não quer ser rico, rico só tem dinheiro. A gente quer de fato ser prósperos. A gente quer ter saúde, a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer ter saúde para os nossos filhos, educação de qualidade para os nossos filhos, um matrimônio saudável, né? Uma vida profissional, igual abrir mão, por enquanto, talvez, de investir na minha, mas puxa, se o meu marido for bem sucedido, eu sou bem sucedida. Não existe ele sem eu sem ele. Tipo, por que eu tenho que ser bem sucedida? Né? Tipo, porque muitas mulheres pensam, nossa, mas eu vou abrir mão da minha por carreira. Por causa de homem? É assim, não é nem por causa de homem. É assim que se fala. Só que assim, Jaque, eu, de fato, Claudinha, a partir do momento que realmente eu vivi uma verdadeira conversão, eu sou católica, mas eu era uma católica de domingos na missa. E até que Deus falou pra mim, filha, eu não posso te ver só no domingo na missa. Você tem que ter uma vida comigo. E foi em 2020 isso. Então assim, a partir do momento que Deus entrou na minha vida, se Deus realmente, de fato, ele entra na tua vida, e quem me conhece desde o início da minha caminhada, que eu tenho amigos de longa data, vê que realmente, de fato, a gente é muito diferente do que a gente era lá atrás. Deus transforma tudo. E Deus, pra minha realidade, ele precisava transformar isso. Eu precisava ser um pouco dependente dele, sabe? Porque antes de empreender, eu sempre tive a maior fonte de renda em casa. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, nem ele, porque ele é super autêntico, meu esposo, pra falar. E aí depois inverteu, sabe? Ele tem... E puxa, eu fui entendendo que não, é a riqueza da nossa família. A nossa família tá prosperando. Quanto mais ele prosperar, e eu quero sim que ele vá muito mais longe, e eu sou... Você me conhece, eu sou muito admiradora dele mesmo, e apoio mesmo e abro mão do que for. E esse abrir mão do que for é você muitas vezes aguentar o tranco, porque hoje, até crescer, né, que as pessoas querem tudo muito rápido, né? E aí quando você chega no resultado, as pessoas pensam, nossa, mas vocês tiveram sorte. Ou, tipo, eu tô falando aqui com você hoje, mas você tá falando porque você tem uma segurança hoje. E não, eu tive que abrir mão lá atrás, eu não tinha segurança. Sabe, eu não tinha, eu tava encerrando uma empresa, sabe, eu tava num processo de uma renda muito menor do que a gente vivia, eu tive que descer padrão de vida, eu tive que escolher, e eu escolhi a melhor parte, sabe, eu tive que escolher. E aí quando chegar lá na frente, pro meu esposo alcançar o sucesso que ele tem pra prosperar a nossa casa, que é o meu objetivo maior, hoje por tudo que eu faço, principal é assim, para que a gente seja prósperos em todos os sentidos. As pessoas vão falar, teve sorte, mas eu tive que segurar a bronca de segurar os filhos um pouco sozinha pra ele palestrar, pra ele dar evento, e tipo, não ficar ensurnando o marido, porque assim, hoje em dia as esposas, sabe, não tenham medo de ser o alicerce pro seu marido crescer, eles às vezes precisam disso, né? Às vezes ele precisa desse suporte, às vezes o homem tá tão ali, o meu esposo fala isso, amor, a maior tranquilidade é saber que vocês estão aqui, que vocês estão bem. Se eu sair e eu chegar aqui e não tiver dessa forma, pra mim não vale de nada. Entendeu? Então assim, imagina ele sair pra prosperar a nossa casa, pra buscar uma qualidade de vida melhor, para que a gente almeje as coisas que a gente sonha, que isso não é errado, tá? Precisa ser, só que tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. E o tempo de plantar ninguém quer esperar, né? Dói plantar. Imagina ele chegar em casa e eu ficar, nossa, porque eu tive que ficar com os filhos sozinha, porque não sei o quê, porque você tem que me ajudar, porque não sei o quê. Eu nunca reclamo? Lógico que não, eu não sou anjo, às vezes eu tenho minhas reclamações. Alecrim dourado. Não. Alecrim. Só que na maioria das vezes eu tenho uma postura de assumir a bronca.
de falar, não, tá tudo certo, pode ir, porque é importante isso agora. A gente precisa entender as fases, a gente precisa entender os momentos da nossa família, sabe? E a gente peca por isso, porque a gente sempre tá olhando pra fora, a gente não olha pra dentro. A gente tá ali no momento de se conectar com a nossa essência, ver o que é importante pra gente, o que é fundamental, o que é inegociável pra família. Aí vem uma amiga que ela talvez está num processo turbulento, e ela fala pra você, ah não, mas você tem que começar a estar em casa, você tem que começar a empreender e não sei o que, você tem que ir. Não, você não tem que ir nada. Calma! Você tá em casa, dá pra você fazer mais isso. Calma, às vezes você tem que abrir mão sim de algumas coisas, sabe? Às vezes é esse passo que você tem que dar. Igual lá atrás, sabe? Eu lembro que teve dias de eu não conseguir fazer uma unha num salão. E assim, me peguei a tentação por pessoas de fora, tipo, de repente, comentários maldosos, né? De repente, escolher ficar em casa e não ter dinheiro pra isso, né? Mas, gente, é supérfluo se você for ver. E às vezes você paga o preço de não ter algo agora, mas lá na frente, Deus, ele te recompensa mesmo, sabe, Jaque? E você até esquece dos pedidos supérfluos que você tinha. Porque é vaidade, né? É vaidade, não é necessário. E ele supre a tua casa, ele honra a tua casa, porque ele viu que o teu coração realmente está voltado pro que importa. O teu coração está voltado para a melhor parte. Igual você falou no início do podcast. Nossa, eu tive que ver o meu empreender que estava indo para outro caminho. Que nobre reconhecer isso e recalcular a rota. Porque de fato, a Jaque, hoje eu vejo que a Jaque, ela é uma mãe empreendedora e que empreende na casa dela também. Sim, é a tua realidade hoje. Mas a Jaque não pode perder a melhor parte. Porque se a Jaque perder a melhor parte, ela vai voltar para ter que consertar essa melhor parte dela. Não adianta falar que não vai voltar. Não, eu até... na nossa conversa no WhatsApp, você falou uma coisa, virou uma chave. Assim, eu já vinha conversando, né? E várias vezes eu falei pra você. Claudinho, que você me falou aqui, ó, foi a peça do Lego que faltava. E na verdade, nessa última conversa que a gente teve, eu não estava esperando peça nenhuma do Lego. Na minha cabeça, eu já estava em processo de mudança. E eu falei, não, eu preciso ajustar isso, eu vou eliminar isso daqui, porque eu não dou conta de fazer tudo, fazer bem feito. Eu não vou fazer meia boca para ser mais uma pessoa fazendo. Não. Peraí. Se eu vou fazer direito. E daí eu falei, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. E daí eu falei, quer saber? Eu vou ir tirando. E eu vou olhar para uma coisa só. E daí você veio e falou uma coisa que virou... Você falou a seguinte frase, você falou assim, Jaque, esse movimento que você está fazendo com o podcast é o que muitas mulheres precisam. Naquele momento fez assim, ó. Fechou. Foi tipo a cereja do bolo. E daí eu falei pro Carlos, eu falei assim, eu quero muito que vocês façam parte desse projeto. Porque faz muito sentido de várias formas. E daí isso aí é outro assunto, uma outra resenha muito mais longa. Mas faz muito sentido. E daí eu parei, e daí só quem me acompanha há mais tempo vai entender. É como se saíssem vários balõezinhos assim da minha cabeça e eu falasse, ah tá, agora isso aqui encaixa aqui, isso aqui, isso aqui. Olha só, agora tá uma linha perfeita. As coisas se encaixaram. E eu falei assim, e agora tá mais leve. Tá mais leve a minha casa, tá mais leve o meu empreender, tá mais leve as coisas que eu tenho como projetos paralelos, a minha vida espiritual tá... Sabe quando você sente que faz assim, ó? Falei, agora foi. Mas há quanto eu venho me batendo há pelo menos um ano do João. Que eu tô tentando ajustar, tô tentando entender, porque antes eu queria fazer do jeito antigo não dava mais certo, porque agora tinha o João. E eu falei assim, cara, eu não quero abrir mão do meu empreender, e a gente falou sobre isso lá atrás. Eu não quero abrir mão do meu empreender, me faz bem. Eu não sinto que eu tenho que abrir mão do meu empreender. A gente falou sobre isso. Será que talvez não seja o momento de soltar? Falei, olha, eu já pensei sobre isso, mas não é isso.
E daí, você que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente, precisa ser dócil. Essa é a palavra. Você precisa ser dócil ao Espírito para entender o que cabe na sua realidade. Se você vai, né, como a Pamela, que é uma amiga minha, que falaram pra ela assim, que ela voltou a trabalhar com 2 meses do Pedro, que é Pedro também. Ela voltou a trabalhar e daí falaram assim pra ela: você já tá delegando o seu maternar? E aquilo naquele momento pra ela precisava daquilo pra ela. Uhum. Ela precisava fazer aquilo. Sim. E pra ela doeu muito. Então, você precisa entender qual é a sua realidade. Sim. Mas uma coisa que você falou e que eu queria levantar, e que é uma polêmica relativamente grande. Por que as mulheres sofrem tanto com isso? E a gente pode falar desse lugar, porque é um lugar onde é nosso, né? Não é um lugar... porque as pessoas, elas já têm se casado, não com um olhar de eternidade, até que a morte nos separe. Eu vou viver enquanto der. Então, se eu vou viver enquanto der, eu não posso realmente depender do outro. Sim. Porque daí eu vou depender do Reinaldo, você vai depender do Carlos, e daí o que a gente faz? E se eles vão embora? Não, se ele for embora, não. Então eu não posso parar. Sim. Eu tenho que continuar, eu tenho que fazer. E daí, como a gente vem dessa geração de fins de casamentos, daí, né, de maldições hereditárias a pessoa já entra no casamento, nem começou, já tá pensando no fim. Sim. E assim, Jaque, isso é muito importante, porque assim, as pessoas hoje em dia, elas, igual eu falo, é preciso voltar pra dentro, sabe, pra sua essência, pra sua realidade, sabe, puxa, o que de fato faz sentido pra mim, porque ninguém vai pagar a conta depois, né, das tuas escolhas, ninguém vai, e assim, as pessoas sempre vão te criticar, sempre. Se eu tivesse escolhido uma outra opção de empreender ou de terceirizar a educação dos meus filhos, se fosse o preciso, iam me criticar, né? Ser dona de casa, vão te criticar. E assim, não importa o que os outros vão falar, porque hoje em dia as pessoas, elas estão ficando doentes, depressivas, por coisas que sempre existiu, que é as pessoas falarem da vida dos outros. E assim, quem de fato a gente precisa ter foco são pessoas que estão crescendo, que estão saindo da zona de conforto, que estão buscando conhecimento. Igual eu falo, a gente busca conhecimento para tudo, para empreender, para autoconhecimento, mas a gente não procura estudo sobre matrimônio, o porquê que a gente é ciumenta, porquê que a gente é ranzinza, porquê que a gente é reclamona, porque a gente tem aquela emoção que precisa ser tratada. Na educação dos filhos, nossa, tem que ser assim o quê? As coisas mudam, tem conhecimento. E hoje em dia, nossa, eu fazia assim. Tudo tem na internet. Você vai procurar fulano na internet. Porque lá na minha época... E que bom que tem. Que bom que tem. Porque assim, essas pessoas que falam isso são pessoas que, infelizmente, elas não querem crescer. Pra elas tá bom. Só que assim, pra mim, sei lá, eu penso que, puxa... É o meu maior empreendimento, a minha família, e eu vou dar o meu melhor nela. Eu entrei pra ganhar, sabe? Eu entrei pra ser um empreendimento de sucesso. Não tem outra, eu falo que não tem outra opção. É só ser bem sucedido esse empreendimento. Então assim, eu fui me dedicar ao quê? Eu vou pegar o meu olhar. Eu sou uma mísera dona de casa, que está em casa lavando, passando, cozinhando e que ninguém vê. Coitadinha de mim, vítima. Porque assim, gente, os cuidados de um lar realmente são desafiadores. É um trabalho infinito, né? Não tem fim. Não tem fim. Ninguém reconhece, só reconhece se você ficar um dia sem fazer. Porque basta um dia, no caso, agora com criança, segundos sem fazer, já se reconhece. Mas assim, que é de extrema importância você tá contribuindo para o crescimento de almas, de pessoas que vão ter um legado depois de você. Você tá contribuindo pro crescimento da tua família. Sabe, igual hoje o marido sai pra trabalhar, os meus filhos, mas puxa, tem uma estrutura ali.
eu consigo alicerçar tudo para que eles vivam a vida deles. Então, assim, como eu sou inútil, como eu sou insubstituível. Sabe, não tem como. A minha presença ali é importante. Sabe, a minha presença ali é importante para direcionar a educação deles, para ser uma mãe presente, para ensinar o espiritual, né? Nós somos católicas, as duas, tem a catequese com 7 anos, mas os primeiros catequistas temos que ser nós pais. Com 7 anos já é tarde demais, se a gente for deixar ir pro mundo. E eu lembro que eu não tinha essa mentalidade, tá, gente? Não tinha mesmo, né? Eu tinha a essência voltada para cuidar da família do lar, mas não tinha essa sede por buscar, por crescer, por realmente ser uma esposa como eu devia ser e como o meu marido merece que eu seja, né? Porque ele merece sim que ele tenha uma boa esposa, né? Que a gente pensa, eu tenho que ter um marido excepcional. Você é a esposa excepcional? Né? A gente precisa ser primeiro, né? E eu falo, e é dolorido, dói e nossa, dói porque a gente tem que voltar lá atrás, no desprendimento do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso reconhecer que a gente precisa sim de ajuda, que a gente, puxa, e aí, né? Igual falar, eu não preciso de homem, eu sustento a casa. E se você perde seu emprego, você cai doente, e aí? E aí você, puxa, vai ter um trabalho árduo aí de orgulho pra tratar, né? Porque você vai depender de outra pessoa. Deus vai te colocar numa situação que você vai depender de outra pessoa. A verdade é que a gente depende do outro de qualquer forma. Exatamente. Eu sempre falei assim, não, eu quero ser super independente. Eu era uma doente assim, né? E eu entendo isso como uma doença. Se você não entende, tudo bem, eu te respeito. Mas é uma doença. E precisa ser tratada. Uma doença emocional. Sim. De você querer ser autossuficiente. Mas a verdade é que pra tudo a gente depende de alguém. Sim. A gente dependeu de alguém pra nascer. Sim. Como é que a gente quer ser independente se a gente dependeu de alguém pra nascer? E eu falo, né, já que as pessoas podem ouvir a gente falando e falar assim, mas falar é fácil. Realmente, só que assim, você só consegue mudar se primeiro tiver enraizado em você aquele pensamento, sabe, de onde você quer chegar. Né, que as pessoas falam, mas pensamento positivo, é muito fácil na vida real. Não, só que assim, já que se eu não almejar, se eu não tiver como objetivo que eu quero uma família saudável, bem estruturada, filhos bem formados com o meu melhor, não perfeita, ninguém é, mas com o meu melhor, eu quero chegar lá na frente e falar assim, puxa, eu dei o meu melhor. Eu falhei aqui, como eu te falei no início, né? Já que quantas vezes fui impaciente, quantas vezes gritei com os meus filhos e ainda me pego acontecendo isso, mas eu quero olhar lá na frente e falar assim, eu dei o meu melhor. Sabe? Eu fui a melhor esposa que eu pude, eu fui a melhor mãe que eu pude, sabe? Eu dei o meu melhor. Pra melhor parte, eu dei o meu melhor. Então, assim, eu não quero me arrepender disso, sabe? Então, eu estudo sim, eu busco sim. E primeiro eu preciso pensar. Porque o pensamento vai fazer que eu sinta essa família e que eu tenha ações para viver essa família. Porque as pessoas, elas olham os nossos frutos, mas, gente, tem uma dedicação. Tem uma dedicação quando você decide se calar. Tem uma dedicação quando você decide renunciar. Tem uma dedicação quando você decide parar tudo pra ler com teu filho, pra brincar com teu filho. E é porque você não tem nada pra fazer da vida? Não, você tem muita coisa pra fazer da vida. Só que, como eu falo, tem horas que tem coisas que são importantes e urgentes. E muitas vezes tem coisas que são urgentes, mas, puxa, olhar no olho do teu filho ali é extremamente importante. Parar um momento e ter um momento de olhar pro teu casamento é muito importante. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas acabou. Né, acabou, minha família, nossa, tá destruída, né, meu casamento acabou. E o casamento acabou dessas pequenas coisinhas que não foram feitas. Acabou já há muito tempo atrás. Não acaba da noite pro dia. Exatamente. Acaba em pequenas decisões que você toma, que você não cuida. E é por isso que eu falei que esse é o maior empreendimento. Porque quando a nossa casa tá bem, todo o resto flui. Sim. Porque quando a gente sai pra fazer qualquer coisa, e agora eu falo de um lugar de empreendedora, de quem tem negócio. Cara, eu posso sair, vou palestrar, vou dar treinamento, vou dar aula, mas no final do dia eu volto pra cá. Eu volto pro meu marido, eu volto pro meu filho, e se aqui não tá bem, cara,
eu posso ser super bem sucedida, eu vou voltar para um lugar de inquietação. Agora, se tá tudo cagado lá fora, mas aqui dentro eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu chego e eu encontro bálsamo, eu encontro carinho, eu chego, meu filho vem, me dá um cheiro, faz aquela cara de safado, meu Deus do céu, que agora tá terrível. E que, né, tipo, é um Deus, ai Deus, né, quero esmagar, quero afofar. É, exato, mas quando eu pego isso, você faz... Valeu. Então, Não, igual eu falo, né, teve um dia, bem no início do Pedro, né, nossa, eu lembro que esse dia eu recebi uma amiga em casa, a Osana já me ajudou em várias fases da minha vida, essa minha amiga. Ela, nossa, ela tem uma parte, assim, de cura na minha história, sabe, muito legal. E ela chegou na minha casa um dia e, nossa, eu tava no início da maternidade com o Pedro. Então eu tava nessa de ter decidido pela melhor parte, porque era uma coisa que era inegociável para a nossa família. A gente sempre falou que quando tivesse os filhos seria muito importante, a gente queria, né, que eu educasse, enfim, né, que eu estivesse em casa, né. Mas quando foi pra decidir, doeu. Na hora da fala ali, do momento de eloquência, tudo na ideia é bonito, né? Mas na hora do vamos ver... Aí fui pegar minha cruz, né? Porque aí não tem cristianismo sem cruz, né? As pessoas querem amar Jesus, mas não querem pegar o que precisa vir com Jesus, né? Que é o amor, e vem sim as dores, né? Ele sofreu, quem dirá nós não vamos sofrer, né? A gente ainda tem vida confortável demais, essa é a verdade. E aí eu fui pegar realmente a minha cruz, de falar, Deus, vamos lá, né? Pra mim, tá doendo, porque assim, eu queria isso, mas o meu ego não queria isso. Essa é a verdade. Por quê? Porque ali dentro de casa, lá quando eu iniciei, ninguém via nada do que a Claudinha já almejava, né? Do que ela queria e do que o caminho ainda longo que eu tenho pra percorrer, né? Longe de mim. Não é nesse sentido que eu tô falando, mas de já estar lá, né? Mas ninguém via isso, só eu, né? Só eu e meu esposo, a gente sabia o que a gente queria. E pra muitos, essa decisão pode ter sido loucos, né? Hoje em dia, nossa, meu Deus, não vai dar certo isso daí. Vamos ver até quando vai durar, né? Fogo de palha. E aí, assim, e isso dizem pra tudo na sua vida, né? Que a gente tá colocando aqui como escolher uma decisão tão importante como essa, que é a principal da tua vida, que é a tua família. Mas pra outras decisões, sempre vão falar... Se você decidir empreender, você é louco, você vai empreender, mas nossa, não dá em nada, você não vai conseguir. Então assim, as pessoas colocam as frustrações dela na gente, quando você vai casar, quando você decide ter filho. Nossa, mas você vai ter filho? Filho depois não te dá valor nenhum que você fez. Realmente, eu não quero o valor dos meus filhos, eles não me devem nada. Eu tenho muito claro isso pra mim. E eu já trabalho isso, né? Porque muitas mães podem pensar, mas você não chegou na adolescência, ainda nem na fase adulta. Eu já trabalho isso pra quando eu chegar, porque realmente os meus filhos não me devem nada. O que eu faço por eles realmente é por amor. E eu treino todo dia pra que seja realmente amor. Porque se eu quiser algo em troca, não é amor genuíno. Não é. Porque assim, se eu tô te dando, poxa, que amor é esse? Sabe, eu tô quero lá na frente que o Pedro, que o Benício fala, nossa, minha mãe, uau. Não! Eles merecem ter a melhor mãe que eles puderem ter. Sabe, eles não me devem nada. Não me devem nada. Porque hoje em dia a gente tem essas coisas, né? Que infelizmente, nossa, sabe, é um peso, né? E de fato os nossos filhos não nos devem nada. E é uma postura de amadurecimento nosso. E a gente precisa amadurecer. E isso dói, a gente encarar isso. E não é que não vai um dia de repente eu ter alguma situação de ingratidão não vai me doer. Lógico que vai doer, mas eles não me devem nada. Então eu que vou ter que me resolver dessa ingratidão deles, entendeu? Porque de fato se a gente não tiver esse olhar maduro, essa postura diante da vida, a gente vira pessoas fracas, que é o que a sociedade cada dia tá colocando, Jaque. Hoje em dia, pra você ter uma família forte, você tem que pagar um preço do caramba. Altíssimo. E assim, porque são perfeitos, porque são melhores. Não. É porque você quer pagar um preço que você, às vezes, não tá querendo pagar. Né? E aí, inevitavelmente, você vai ter um fruto que você não vai ter, porque você não pagou. Né? Ninguém planta morango e colhe abacaxi. É privilégio. Privilégio é você estar vivo. São escolhas.
É óbvio que é um privilégio você poder escolher por aquilo, sim, é um privilégio você ter o direito de escolha, mas é escolha. Você podia ter escolhido diferente, né? Então, assim, as pessoas, elas realmente, elas vão querer te paralisar. Elas vão querer, de alguma forma, te paralisar. Por crenças dela, por vivências delas, por experiências delas. Mas é a tua história, é a tua vida. E no final, lá, quando chegar lá na frente, lá no teu objetivo alcançado, né, que assim seja, né, com a graça de Deus, né, que eu falo, Deus, dai-me a graça de chegar, né, de alcançar, porque é um caminho longo ainda aí, mas lá na frente você vai olhar e falar, puxa, valeu a pena, né, puxa, tinha que ser assim, né, como eu cresci, como eu evoluí, o que eu busquei aprender, o que eu fiz de melhor, né, e aí volta o que a gente falou, né, não tem mais como voltar. Principalmente criação de filho, né? É uma folha em branco, não tem mais como a gente voltar. E voltando essa minha amiga, que eu acho que eu não concluí, acho que eu tenho esse problema também, de não concluir, eu falo demais. A gente vai. Essa minha amiga, ela chegou na minha casa nesse dia, eu tava muito pra baixo mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu não cheguei a falar do assunto com ela. Mas eu tava assim, tipo, naquele dia, tipo, que saco, sabe? Eu só sou uma dona de casa. Sabe, eu tô aqui, tipo, ninguém tá me vendo. Querendo aplauso de quem? Querendo que quem me visse, né? Ah, querida, não, querida, a vida com Deus tem aplauso. Não, é no bastidor mesmo. É você com ele, né, te tratando. E as nossas melhores e maiores experiências, e onde a gente realmente mostra quem de fato a gente é, e se a gente é uma verdadeira pessoa, e mais bonita que seja, é ali, no bastidor com ele. Porque no palco, com as outras pessoas, dá pra você ser um personagem. Só que personagem, uma hora a máscara cai, né? Agora quem é de verdade, você vê. Igual eu falo, você quer ver se é um autêntico cristão? Vê os frutos. Igual as pessoas, elas ficam olhando para as críticas de quem não tem fruto. Né? Elas olham para as críticas de quem não construiu o que ela quer construir. E é porque aquela pessoa é menos, é porque aquela pessoa, nossa, não vale nada. Não, é porque aquela pessoa não quis pagar o preço que você tá querendo pagar. Porque aquela pessoa, talvez, não estava intrínseco para ela, ali enraizado, que a família é inegociável para ela, que a família é o maior empreendimento dela. Entendeu? Talvez para ela não tá aquilo e tá tudo bem, é uma escolha dela. Só que lá na frente quem vai pagar o preço das suas escolhas é você. Não é o fulaninho que falou para você que não era para ter escolhido aquilo, que era para você, vai para fora, não depende de homem, não tem que ter, você tem que trabalhar, você tem que ter seu dinheiro. Não, na hora do vamos ver você. Quando você chegar lá no céu, Deus vai perguntar pra você dar conta das almas do teu filho, do marido que ele te confiou, da família que ele te confiou. Porque um dia, Jaque, eu tenho certeza que você fez isso, antes de casar eu orei para ter uma família. Deus me confiou. A gente esquece das orações que a gente fez. Aí Deus dá, aí na hora que Deus dá, porque vem a bênção, mas vem, com toda a bênção vem a dificuldade para administrar aquela bênção, né? Porque é um desafio grande e permanecer, né, naquilo, né, lutando por aquilo, as pessoas desistem. Elas esquecem do que elas pediram para Deus, elas esquecem que elas têm que fazer a parte delas. Deus deu, mas tem que fazer a sua parte, filho. Não é só ver nós, né? Também tem a parte do nosso reino. Tipo, eu te dei um marido, mas assim, puxa... igual eu falo hoje em dia no meu casamento, eu louvo a Deus pelo casal que a gente é, mas muito ainda precisamos melhorar, precisamos, mas no segundo ano de casado acho que não era nem pra gente estar aqui, já até te falei isso. Por quê? Porque a gente éramos extremamente orgulhosos, éramos imaturos, e a gente teve que ter peito de olhar pra dentro assim e falar, opa, né, vamos dar uma melhorada aí, porque realmente tá os defeitos em você, né? A gente precisa tirar isso daí, precisa resolver, precisa matar essa raiz, precisa melhorar, precisa assumir, precisa ter consciência do que tá acontecendo. Vamos pôr luz nessa sala aí que tá com pouca luz nessa sala. E aí dói, né? E aí dói, Jaque, dói. E aí fazer essa escolha de dona de casa, não é porque é ruim ser dona de casa, não. Também empreender tem suas dores, também é ruim, né? Porque às vezes... hoje, graças a Deus, eu tenho várias mães de todos os tipos. Mãe que é dona de casa, mãe que trabalha fora, que é CLT, mãe que empreende, igual você. Todas têm as suas dores.
Sabe? Não adianta você falar, ai, porque você fica em casa é mais fácil, porque você empreende é mais fácil. Não, gente, tem as suas dores, dói pra caramba. Você tem que renunciar. Não tem o seu é mais fácil que o meu. É. Ai, porque só o meu é... Não. E isso é Quem uma sabe- coisa de quem quinta sabe- série, né? Mas isso tem muito ainda, viu? Tem, entendeu? E as pessoas querem, é uma competição, né? De A que minha sua dor vida dói mais. A minha E vida é mais assim, sofrida. não, gente, as pessoas na jornada é bem desafiador, cada um tem as suas guerras, né, travando, né? E realmente é o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Que às vezes a gente tende a se comparar, a gente tende a olhar pro outro, né? Ou de repente pensar, né? Já me questionei no início, né? Hoje não mais, me livrei disso, mas eu falava, nossa, será que eu não tinha que estar igual essa mãe trabalhando fora mesmo? Só que ainda bem que eu olhei pra dentro, pra minha realidade, porque assim, pra mim, volto a falar, na minha realidade, pro momento, a minha escolha tinha que ser essa, sabe? Eu escolhi isso, é a minha realidade, é o que eu quero, é o que eu acredito, e eu de fato estou feliz nessa decisão, sabe? Por mais que me custe. Assim como você quando decidiu empreender, ter peito, igual você falou, nossa, eu tive que recalcular a rota, opa, quero empreender, mas pra onde tá indo minha família? A mulher que trabalha fora, puxa, eu trabalho fora, mas eu tenho a minha família pra cuidar. Então assim, dói, gente, dói, não é fácil. E aí eu não posso ficar olhando pra você, sabe, olhando pra tua realidade, olhando, nossa, imagina, não tem que ser todo mundo igual, né? E nem todo mundo tá na mesma fase da vida. Não só isso, a gente tá vivendo um momento de muito holofote. E daí, na internet, ninguém posta lavando louça. Ninguém posta o dia que tá tretando com o marido, que o pau tá cantando, que você tá gritando com a criança descabelada, casa... Ninguém posta isso. Sim. A pessoa vai lá e posta 20, 30% da realidade, e daí você acredita que aquele palco também é o bastidor, e daí você compara o palco da pessoa com o seu bastidor. E daí você vai minguando. E esses dias, mas isso daí que você falou foi muito importante, porque esses dias eu ouvi e, nossa, me deu assim um boom de falar, nossa, é isso mesmo. Porque às vezes a gente posta as coisas boas que edificam e as pessoas de repente pensam assim, nossa, ai, mas é muito fácil, né, a vida, né, nossa, eu posto coisa boa, romantiza a vida, né. Não, nós não fomos feitos pra ficar olhando só desgraça, né, se a gente começa a olhar só coisas ruins, só o que não presta, uma hora vai afetar a gente, né? A gente precisa de inspirações, de olhar as pessoas e admirar. E a gente precisa ter humildade de reconhecer que tem pessoas melhores do que nós, sim. Que tem pessoas que estão saindo da zona de conforto e estão conseguindo ser melhores do que nós, sim. Sabe? Porque às vezes a gente olha mães, empreendedores igual você tá trilhando um caminho de ser empreendedor e mãe, que muitas lá na frente vão se inspirar em você. E só que você tá pagando um preço e doeu a sua jornada, só que você vai chegar lá na frente, você vai estar mais leve, né? Você não vai lembrar mais com tanta dor do que você já superou, né? Só que, puxa, você vai merecer os seus frutos. Você pagou por isso. Você tá saindo totalmente da sua zona de conforto. Você se vence todos os dias e não é vencer a sua concorrente. É vencer você mesma, a sua principal concorrente, né? Que é você mesma. Igual eu como dona de casa. Puxa, tem mulheres que eu vou inspirar de falar, opa, não é essa desgraça ser dona de casa, você que tá colocando isso na sua mente, colocaram isso na sua mente. Volte um olhar de amor pra tua família, né? Igual hoje, se eu olhar pra mim, eu tenho duas formas de olhar pra minha casa, ou olhar que todo dia tem louça pra lavar, serviço pra fazer, ou olhar e falar assim, puxa, eu posso dar um olhar de carinho pra aqui, eu posso montar uma mesa pra minha família, se tem louça na mesa, tenho comida pros meus, né, tem um olhar de gratidão, eu tenho um teto, eu tenho um lar, eu estou construindo um lar. Não uma casa. Exatamente. E assim, só que tem pessoas que elas preferem focar nas desgraças. Elas querem que você poste lá você tretando. E assim, elas não têm imaginário de entender que aquilo ali, sabe, são 15 segundos da sua vida. E a vida tem, só um dia tem 24 horas, é muita coisa que acontece, igual eu até falo, né, alguns stories meus, eu gosto de compartilhar bastante coisas boas, sim, acho que a nossa vida já é pesada demais pra gente ficar focando nisso, e todo mundo tem problema, e assim, a tendência é, se eu coloco um problema, uma situação ruim, é instigar em você mais ainda aquilo, sabe?
E eu preciso ser, como Deus falou, sal e luz, eu preciso ser luz. E eu preciso colocar o que é de bom pro mundo. Preciso colocar na luz. E as pessoas, elas precisam ter um olhar pra isso, sabe? Puxa, o que de fato vai fazer eu melhorar, o que vai fazer, o que vai me acrescentar, e não ficar torcendo pra que o outro tenha uma desgraça, igual, tipo, de repente você escolher empreender, e eu sou dona de casa, e fala assim, nossa, tomara que ela tenha problema, viu, na casa dela. Gente, isso daí é uma inveja. Isso daí é uma raiz de inveja tua. Você tem que ter peito pra assumir. Não, ou você é dona de ver... casa, ó, que passe fome, hein? Porque escolheu. Por que não você trabalha fora? Toda Não. mulher tem que trabalhar fora. Pra que essa frescura aí que se inventando moda? É. Então, assim, já que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado e filtrar realmente o que é pra nós, o que é pra nossa fase, o que é pra nossa realidade, o que é pra minha essência, o que é pra dentro. São muitos barulhos, sabe? Muitos barulhos. E a voz de Deus, o plano de Deus é muito sutil, a voz dele é muito suave. Então, se a gente não vigiar, a gente se perde. A gente se perde e a gente fica sempre torcendo para que o outro caia. E isso é você ser invejoso. Você tem que torcer para que o outro seja feliz com a escolha dele. Sabe, se você escolheu ser dona de casa, puxa, que Deus te conduza. Sabe, que você seja a melhor dona de casa. Você não sabe o que Deus está usando naquela missão daquela mulher. Sabe, às vezes você tá empreendendo. Imagina se você só é empreendedora. Tem gente que não tem o perfil para empreender já aqui. Sabe, a gente tem que ser realista, tem que ser sinceros, né? Puxa, você estudar, você treinar, pode ser que você consiga, sim, mas tem momentos que você vai entender que não é a tua missão e tá tudo bem. Não é verdade? Porque às vezes, igual dona de casa, tem mulher que ela não vai conseguir, pelo menos por um tempo, ser dona de casa tempo integral. Ela vai ter que ter algo ali a mais, sabe? Ela vai ter que estar um tempo fora. Ela até vai conseguir ali estar dentro, porque é importante o papel dela, mas ela precisa de algo a mais, ela não vai conseguir se dedicar 100%. E tá tudo bem com isso. E não é porque ela vai ser sempre assim, são fases da vida dela, às vezes ela vai mudar, a gente muda, e que bom que a gente muda. E que seja mudanças pra melhor, que não mude pra... cada fase, né? E que não mude pra perder o que mais importa, né? Ai, meu Deus. A gente fala demais. Olha, se deixar a gente vai ficar aqui até amanhã. O Carlos já tá dormindo ali. Daqui a pouco o João chega, gente. E se deixar a gente vai aqui. Até porque, primeiro, a gente gosta dessa conversa, né? Sim. A gente flui. Mas para que tenham outras vezes, pra gente poder fechar. Hoje, como que a pessoa decide não parar na escolha dela de empreender na família? Olha, Jaque, ela não realmente olhar pra fora, olhar as vozes de fora, né? E ela olhar todo dia pra dentro, pro propósito dela, porque ela escolheu pra missão de vida dela, sabe? E todo dia colocar, eu escolhi a melhor parte, né? Eu escolhi empreender na minha família. Eu vou dar o meu melhor hoje, vou dar o meu melhor amanhã, vou dar o meu melhor depois de amanhã. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou empreender na minha família e ela vai ser uma família bem sucedida, né? E isso não é orgulho porque eu sou maravilhosa e vou fazer acontecer. Não, porque você vai construir essa família, porque você vai buscar meios de fazer que essa família seja bem sucedida, porque você vai calar as vozes que falam o contrário disso, porque você vai se voltar realmente pro que importa, que é pra dentro da tua casa, porque é inegociável pra você e pro teu marido. Não é porque tua mãe acha, tua sogra acha, teus familiares acham, teus amigos acham. Não é porque os outros acham. Porque achar todo mundo acha. Porque o que os outros vão pensar. Não, é calar as vozes de todo mundo e falar assim, eu escolhi isso daqui, então eu vou ter peito e eu vou ser o melhor nisso daqui. Sabe, se eu posso ser uma melhor empreendedora fora, trabalhar para os outros, trabalhar para o mercado de trabalho, por que eu não posso ser o melhor dentro da minha casa? Né? Sendo que, às vezes, a gente tende muito a isso, a ser o melhor para a pessoa de fora, né? O melhor para um amigo, o melhor para a mãe, o melhor para o pai. E os dentro de casa a gente trata de qualquer jeito, porque eles nos conhecem verdadeiramente, sem máscaras, sem que ninguém veja. Eles conhecem os nossos piores defeitos. E aí a gente quer o quê? Dar o pior pra eles.
Tipo, o que sobra. É o que a gente fala, daí só esse assunto dá um outro podcast, mas Sim. é o que a gente fala da louça fina, né? A louça fina eu vou pôr para a visita, os melhores copos, os melhores pratos eu vou usar para... Não é? Quem tá aqui todos os dias não merece uma mesa bonita, uma louça bonita? Não? Eu tenho que comer no prato quebrado, tomar no copo de maionese e por aí vai. E sendo que até o final da jornada eles que vão estar contigo, eles que vão chegar lá, né? E eles que vão partilhar das tuas dores, dos teus desafios, das tuas conquistas, né? Então assim, é realmente a gente calar as vozes de fora e olhar pra dentro e olhar e ter peito pra assumir as nossas escolhas, sabe? O que a gente decidiu, né? E não o que os outros decidem por nós, porque filho, você vai enlouquecer, porque o pessoal vai decidir muita coisa por você, viu? E o pessoal adora, né? Tipo, não gastar energia pra melhorar a vida deles, mas quer te melhorar. Claro. Mas assim, então muito cuidado, sabe? Muito cuidado, cala as vozes assim mesmo e olha pra dentro. E tenha a humildade de entender que às vezes você vai ter que dar um passinho pra trás sim, vai ter que engolir o orgulho sim, vai ter que regredir um pouquinho sim, vai ter que deixar o ego de lado sim, até realmente as coisas se ajustarem, até você dar espaço pro outro ter a postura dele, né? No caso de homem, assumir a provisão da casa e todas as outras demandas que ele precisa assumir, né? A postura mesmo dele de protetor, né? Que não é só dinheiro. Uma família bem-sucedida, ela não precisa só de dinheiro, ela precisa de muita coisa. Muitas outras coisas. Né? O dinheiro, de fato, ele é muito bom, mas ele não é tudo. Então você tem que ter certeza, Jaque, disso, da sua escolha e calar todas essas outras vozes e falar, eu vou entrar nesse negócio e eu vou ganhar daqui. Eu até brinco com a minha mãe, eu não tenho outra opção, só tenho opção de vencer na vida. É só essa. Então todos os dias, mesmo desanimada, eu falo, Deus, eu só tenho essa opção. Primeiro que nós, enquanto filhos, né, nós somos filhos do Pai e Ele fala que nós somos, e nele mais do que vitoriosos, vencedores. A gente não tem outra opção, não tem opção de ficar lá esperando a minha família ser construída. Eu tenho que construir, eu tenho que pôr a mão na massa. Não tem como esperar alguém vir construir pra Não, e nem os pitacos de fora. Tem que ser ali numa maturidade mesmo, de assumir mesmo, de falar, opa, esse negócio foi Deus que me confiou, vamos lá. Se essa empresa falir, eu vou ter que prestar contas com Deus. E olha, com ele é difícil, viu? É outro tipo de prestação de conta. É bem desafiador. Quero não. Espero que ele tenha orgulho do que eu estou construindo. Pelo menos um pouquinho, né? Falar assim, tá bom, filha, né? Esse empreendimento já dá frutos, fica tranquila. É isso. Acho que é isso, né, Jaque? Ai, que delícia. Foi bom, né? Acho que é o primeiro podcast ao vivo nosso, literalmente. Esse é o podcast ao vivaço. Porque, nossa, a gente já tá acostumado com os podcasts. A gente já tá acostumada com esses podcasts. A diferença que a gente fazia pelo WhatsApp e agora a gente tá fazendo aqui e público, né? Isso. Claudinha, sempre bom, sensacional poder partilhar com você. Estar à mesa, né? Por mais que a gente não esteja às vezes na mesa física, mas ter esse momento de partilha é sempre rico, essa troca. Muito obrigada por você investir o seu tempo, né? Deixar os meninos lá e vir pra cá pra poder gravar. Eu fico imensamente feliz e honrada para que você realmente, né, tenha esse empreendimento que você está construindo, né? E esse é um verdadeiro legado, né? E daí eu tava falando hoje, mandando mensagem pro pessoal, falando do lançamento do livro. E um amigo falou assim, olha, você tá no caminho certo, né, pra você deixar um legado. Porque pra você deixar um legado, você precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu falei, olha, na minha conta que agora só tá faltando a árvore. Já vou providenciar. Já tenho filho, o livro já tá agora, já nos caminhos. Vamos só pra árvore agora. E do jeito que você é, né, vai lançar o livro. Pera aí que, gente, que dá uma pausa aqui, eu vou lá plantar a árvore. Eu vou lançar o livro plantando uma árvore. Que é pra já zerar na vida, já né? Zero, já, ninguém vai esquecer de mim. Check. Próximo. É isso, Jaque. Claudinha, mas obrigada. Eu que te agradeço.
A gente tem que dar honra pra quem nos dá honra, né? E quem merece honra, porque honra ela é conquistada. E você sabe que você tem uma parte importante aí na história da minha família. A gente tem uma amizade curta, mas tão intensa, né? Nossa, foi tão providente e tão pros papos do céu, né? Foi tão voltado pro que agrega, né? Pro que edifica. Então isso é muito valioso pra gente. Então eu fico muito feliz de eu contribuir com algo, né? Até falei pra você, já que eu caibo nisso aí mesmo, me encaixa nisso. Porque de fato a gente tende a se sentir menos, né? Muitas mulheres que hoje ouviram, elas se identificam com isso. Eu tenho amigas que até hoje me chamam e falam assim, nossa, como que você fica assim? Tipo, eu me sinto mó inútil, sabe? É muito difícil, sabe? Então assim, o problema é bem baixo ainda dessa escolha, né? Não é fácil. Eu acho que esse escolher não parar de empreender nos nossos lares é uma escolha, assim como qualquer outra escolha, que ela precisa ser feita diariamente, Sim. né? Eu falo que o podcast, o Ser MEI, né? É você escolher diariamente não parar. Exatamente. Porque tem dia que você tem vontade de parar, na verdade você tem vontade de pular na frente do primeiro carro em alta velocidade que passar. Da cama, né? Então, esse escolher não parar passa por isso, por essa decisão. Então, que outras mulheres a partir desse podcast possam também escolher olhar para o seu lar de forma diferente. Sim. A partir da sua partilha. Eu acho que é um começo de um movimento bem diferente, que seja realmente um novo tempo com frutos diferentes. Amém, vamos lá. Então é isso, minha gente. Olha, se deixar aqui, a gente vai aqui. Eu sei que com certeza passou de 1 hora de gravação, eu tenho plena consciência nisso. Mas se você chegou até aqui o fim, não esquece, curte, comenta, compartilha. Eu tô aqui fazendo os votos do David Leonardo, são apenas 10 milhãozinhos de pessoas. Mentira, gente. Mas se vier os 10 milhões, eu também não vou rejeitar, tá? Eu vou agradecer, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Mas eu espero você toda quinta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, pra gente poder estar falando sobre formas de não parar. E eu espero que você tenha partilhado um pouquinho dessa história, dessa vivência, dessa troca. Acho que foi uma troca super positiva, uma troca que a gente já tem construído e essa troca hoje foi aqui com você. Eu espero que tenha feito sentido. Espero você na próxima. Um beijo bem rico. E até a próxima. Tchau.